começaremos a conversar. Amados irmãos e amadas irmãs, como tenho feito reiteradamente, volto a bradar que tudo se refere a nosso Senhor Jesus Hamashia. O tema que estamos abordando reveste-se, a meu modesto ver, de importância crucial, pois faz parte do cerne do plano perfeito de salvação e nova criação, concebido pelo Altíssimo e Soberano Deus desde antes da fundação do mundo e posto em marcha, como sabemos, nos tempos primordiais, logo após a queda do primeiro casal humano. Sim, porque não basta que alguém acumule vasto conhecimento da sã doutrina e até pratique a maioria de seus fundamentos e preceitos. Isso pouco, talvez nada, valerá se tal pessoa não se tornar uma genuína discípula de nosso Senhor Jesus Hamashia. Na santa convocação pregressa, encerramos o primeiro bloco de nossa conversa sobre o discipulado na Igreja de Deus. Se me lembro bem, peço ao amantíssimo irmão Cronarca em memória que me corrija se cometer aqui algum destempero, com a afirmativa de que provavelmente naquele ponto em que estávamos parando, vocês teriam o desejo, ou talvez até o ímpeto de perguntar-me o seguinte: que características deve ter uma pessoa discípula de nosso Senhor Jesus Hamashia? Muito bem, começaremos por aqui. Já vou pedindo a vocês leniência, paciência, temperança, para citar 7 características que, do modo como entendo, pontificam como essenciais. Não são únicas, mas parecem-me essenciais. A primeira delas, a pessoa genuína discípula de nosso Senhor Jesus Hamashia deve seguir. Primeiro verbo a ser adotado e posto em ação. Ou seja, essa pessoa não deve mais andar segundo o seu querer individual, mas sujeitar-se às orientações do Divino Mestre. Vamos ler Lucas 9, 23, 24. E o Mashiach dizia a todos: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer um que por amor de mim perder sua vida, salvá-la-á. Essa cruz simboliza renúncia. Renúncia a esse mundo. É preciso que a pessoa candidata a discípula se deixe levar pela atitude de isolar os prazeres e modelos carnais e vontades humanas, buscando a vontade do Pai Celestial, ao seguir ao Mashiach. Mas, deixando claro, porque esse vídeo será dado a público no YouTube, sem abordagens dogmatizadas denominacionais. Segundo verbo ou segunda característica, vamos conferir primeira epístola aos Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu do Mashiach. Ou seja, para sermos discípulos e discípulas, devemos imitar o comportamento
do Mashiach, como Paulo também afirmou. Nossa pergunta seja sempre esta quando estivermos prontos a manifestar-nos em qualquer circunstância. O que nosso Senhor Jesus faria diante disso? Terceira característica, terceiro verbo, aprender, como está disposto em Mateus 11, 29 e 30. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, além de imitar o comportamento de nosso Senhor Jesus, devemos aprender seus ensinamentos. Quarta característica, quarto verbo, servir, como está registrado em João 12, 26. Se alguém me serve, diz nosso Senhor Jesus, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Assim como os discípulos, os talmidim, serviam seus mestres, também devemos servir integralmente ao Mashiach. Quinta característica, quinto verbo, relacionar. Observemos o que escreveu João em João 15, 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque vos tenho feito conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Que privilégio, que glória. Nosso relacionamento com o Mashiach deve caracterizar-se por um vínculo profundo, baseado em dedicação absoluta e amizade permanente. Sexta característica, como está mencionada em João 14, 15. O verbo amar. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Aqui não cabe nenhum comentário. A frase diz tudo em si mesma. Sétimo verbo, sétima característica, obedecer. E aí vamos considerar o que está anotado em Romanos 6, 17, 18. Mas, graças a Deus, porque, embora tenhais sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Fostes libertados do pecado e tornastes-vos escravos da justiça. Bom, provavelmente, talvez até com certeza, vocês ainda insistirão em colocar um questionamento. O que é, então, pelo que nós vimos até agora, nós estamos apenas começando a abordar o tema, temos vários blocos pela frente. O que é, então, o discipulado na Igreja de Deus? Essencialmente, trata-se da formação ou formatação do caráter do Mashiach em alguém, que se tornará seu discípulo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4,19, nos dá precioso ensinamento. Meus filhos, novamente, estou sofrendo dores de parto por vossa causa, até que o Mashiach seja formado em vós. Outra coisa importantíssima que não podemos deixar de enfatizar é que o discípulo deve impregnar em sua alma
um novo estilo de vida, com base integralmente na sã doutrina. Vamos ler uma passagem um pouco maior, Efésios 4, 21 a 27. De fato, vós tendes ouvido falar do Mashiach, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes ensinados a despir-vos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências enganosas, e renovai-vos no modo de pensar, e revistai-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, abandonai a mentira e falai a verdade ao vosso próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vos tornardes irados, não pequeis. Apaziguai vossa ira antes que o sol se afaste, e não deis lugar ao diabo. Em suma, adequemo-nos à palavra de Deus e tornemo-nos novas pessoas, retas, justas, puras e santas. Então, o que é de fato discipular? Promover, de maneira sucinta, claro, e acompanhar vidas no processo de santificação, cura e libertação. Leamos mais uma vez João, agora capítulo 17, versos 17 a 19. Santifica-os na tua verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles santifico-me a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, enquanto esteve na Terra como ser humano, o Mashiach é um exemplo disso, porque ele se santificou e ensinou seus discípulos a viverem em santidade. Um outro papel fundamental discipulado é a edificação, fortalecendo a fé e o temor nas pessoas crentes. A fé surge como? Ao ouvir a palavra. Ao fundamentar-se na palavra, a fé cresce, levando a uma caminhada marcada pela fidelidade. Isso inicia um processo de justificação, pois o justo viverá pela fé, conforme evidenciado em Judas, versos 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre vossa santíssima fé, orando no Santo Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Hamashia para a vida eterna. Então, a missão do discipulado é auxiliar aquelas pessoas que, por convicção do Espírito, deixaram para trás uma vida pecaminosa e mundana, direcionando-as para uma vida de frutificação e boas obras. Agora é hora de visitar a carta aos Romanos, capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, finalmente, a vida eterna. Aqui, estamos diante da frutificação impulsionada pelo poder do Espírito após a santificação. Porque apenas árvores boas podem dar bons frutos. Vivamos, pois, essa nova vida. Por isso, devemos ser árvores de santidade,
para produzir frutos de santificação, resultando em afastamento completo do pecado. Mas discipular é mais do que isso. É também capacitar pessoas para a batalha espiritual, algo que reputo absolutamente crucial. Nossas armas não são físicas, mas espirituais, conforme registrado em Efésios 6, versos 10 a 12. Diz Paulo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A propósito, vamos recordar aqui, e talvez com essa recordação fique mais sedimentado na mente de vocês, porque insisto em abrir nossas santas convocações de Kabbalat Shabbat com louvor à armadura de Deus. Recordemos essa passagem maravilhosa, de altíssima inspiração e altamente edificante, em Efésios 6, 14 a 17. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a armadura de Deus que devemos vestir permanentemente. Prosseguindo, o discipulado deve ser conduzido conscientizando as pessoas crentes sobre o fato de que suas vidas estão em constante guerra espiritual e preparando-as para enfrentar ataques dos principados e potestades e outras forças malignas. As pessoas não devem ficar salvas, sentadas, satisfeitas, mas alistadas em um exército, no qual devem estar fortificadas para a grande batalha espiritual. Outra tarefa indispensável e removível do discipulado é levar pessoas crentes a obedecer às ordenanças de nosso Senhor Jesus, imitando sua vida. Há a necessidade absoluta, repito, absoluta, de obediência por parte das pessoas discípulas, em conformidade com Romanos 13, 1 a 3, que nós vamos ler a seguir. O que diz essa passagem? Ela enfatiza a submissão à vontade de Deus e à autoridade dos ministros na terra, requerendo obediência. Todas as pessoas estejam sujeitas às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E as pessoas que resistem trarão sobre si mesmas a condenação. Mas atenção ao terceiro verso. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. O discipulado também deve buscar ativar
a efusão do Santo Espírito de Deus na vida das pessoas salvas, promovendo a ação dos dons espirituais e ministeriais. Deve ter como objetivo formar vidas, capacitando-as para constituir novos discípulos e gerar multiplicação. Por causa de quê? Para cumprimento da ordenança contida em Mateus 28, 19 e 20. Disse o Senhor Jesus: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Assim, está claro que devemos sempre perguntar-nos se o discipulado está conduzindo-nos a termos uma experiência pessoal, vívida, real, com o Santo Espírito de Deus. Essa pergunta deve ser feita continuamente. Outro aspecto relevante do discipulado é gerar, quando possível, o ideal é que fosse sempre possível, fervor missionário nos corações das pessoas crentes, fazendo-as compreender que são instrumentos para alcançar as pessoas perdidas, desde Jerusalém até os confins da terra, pregando o evangelho do reino até o retorno de nosso Senhor Jesus, conforme disposto em Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Santo Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa, amados irmãos e amadas irmãs, entendo que é uma missão inalienável e indeclinável da Igreja de Deus. Pelo que vimos até agora, até este ponto, espero que tenha ficado absolutamente claro ser imprescindível que, quando seguimos o Divino Mestre, devemos obedecer-lhe e seguir seus preceitos de modo integral e incondicional. Entendo que podemos e devemos interromper nossa conversa agora. Na próxima ocasião em que nos congregarmos, prosseguiremos, dando sequência a esta reflexão indispensável, inadiável, sobre a natureza e a constituição do genuíno discipulado na Igreja de Deus. Amém. Amém.